Senhor presidente, senhores membros da mesa, colegas vereadores e vereadora aqui presente, meus senhores, minhas senhoras aqui presentes, aqueles que nos assistem pelo rádio através das emissoras, que acompanham os nossos debates, as nossas sessões, aqueles que nos acompanham pelo mundo inteiro através da internet, transmitido pela TV Jaguar, e que podem, sem dúvida nenhuma, poder rever, avaliar, analisar tudo o que acontece nesta Casa Legislativa. Alguns dos assuntos levantados já era tema de anotações e que nos levam a avaliar de forma bem concreta toda a problemática do nosso município. Problema na saúde, e aí o doutor Nacério de pronto, agora a partir dessas duas ações, nesse mês de junho, já contemplando o município nessa atuação com consultórios, com mamógrafo, brevemente, tomógrafo e também um aparelho de ultrassonografia. Ora, veja bem, o município com as dimensões de Morada Nova e com os problemas que o envolvem por natureza territorial, fazem com que a gente precise se preocupar. E aí agora nós temos também um outro foco de avaliação. É o nascimento, dentro de alguns meses, de alguns anos, do novo município do Aruaru. E aprovado lá, na Câmara Federal, volta ao Senado, porque como o projeto inicial do senador Mozarildo Cavalcante teve alterações no plenário da Câmara, ele retorna para que o Senado volte a ser a casa revisora do projeto. Mas existe toda uma articulação para que, na essência, em função de ter sido um acordo entre os municípios, entre assembleias, entre a própria Confederação Nacional dos Municípios e aqueles que faziam a composição que querem os novos municípios no Ceará, 30 estão habilitados a isso, possa tramitar rapidamente, e estão esperando que ainda nesse mês de junho o Senado já repasse essa situação, para que daí em 120 dias comece o processo de organização. E o Ceará está na frente, porque já deixou toda essa parte. E aí nós teremos o plebiscito, e esperamos que ele seja em 2014, para que a gente não precise trazer novamente o eleitor em data posterior do ano de 2015, para que seja feito apenas o plebiscito. E aí todo o nosso município vai votar. E naturalmente vai votar pela emancipação do distrito de Aruaru, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória para a municipalidade como um todo. E aí, nessas grandes questões, eu peço aqui ao presidente da Câmara Municipal, para que ele imediatamente possa daqui formar uma comissão simples, com a presença, evidentemente, dos vereadores do distrito, Cláudio Maroca e Roberto, para que eles possam atuar lá na comissão da Assembleia Legislativa de Emancipação dos Distritos do Estado do Ceará, com a presidência do deputado Neto Nunes, e aí nós estarmos a par, e se necessário, senhor presidente, patrocinar a ida dos nossos vereadores até a capital federal, para que eles possam, sem dúvida nenhuma, demonstrar o interesse desta casa, o interesse desses vereadores, para que aquele distrito possa estar apto, possa estar pronto para a emancipação. Porque se torna uma nova fonte de emprego, uma nova fonte de renda, um novo norte que surge aqui a 60 quilômetros. E é esse o meu pedido inicial, para que a gente possa dar a nossa contribuição nesse sentido. Vereador doutor Cavalcante e demais vereadores, o DENOX, centenário órgão criado pelo governo federal,
ainda no tempo do Império, no início da República, está passando por uma situação muito difícil. Quem visualiza o DENOX, imagina o bairro, aquelas casas onde moram alguns funcionários e eu, filho de um desses funcionários. Quem viabiliza o DENOX, imagina o perímetro irrigado, todos aqueles irrigantes que chegaram aqui na maior e melhor reforma agrária já feita no Brasil em todos os tempos. Parece até uma coisa interessante, foi na ditadura que fizeram a melhor reforma agrária e o próprio governo, os governos depois disso, principalmente o governo atual, nunca conseguiu fazer uma reforma agrária tão bem feita e tão importante, porque assentou, colocou a escola, colocou o posto de saúde, colocou a assistência social na década de 70, tudo isso existia dentro do perímetro irrigado. E aí o DENOX passa por hoje uma situação que nos preocupa. O governo federal sinaliza tirar de Fortaleza e do estado de Ceará a direção-geral do DENOX e levar para Brasília. Sinaliza criar novas estruturas para que o DENOX possa sobreviver. E em alguns pontos, tentam transformar o DENOX numa superintendência, e aí o que é que eles fizeram com a Sudene? Esvaziaram por total. O DENOX tem agora uma situação em que precisa, no mínimo, de um concurso público, Roberto, doutor Cavalcante, no mínimo, 1.000 funcionários para reestabelecer o seu trabalho. É do DENOX a coordenação de todos os açudes e foi a sua construção. Dá gosto chegar no Banabuiú. A COGÉ autoriza, mas quem faz o monitoramento é o funcionário do DENOX. Dá gosto chegar no Castanhão. A COGÉ, que é a Companhia de Gerenciamento de Recursos do Estado de Ceará, faz a estrutura. Mas quem está lá é um funcionário do DENOX. Vou ceder com muito orgulho a parte ao nobre vereador Roberto Menezes. Eu lhe agradeço, vereador, e quero parabenizar a sua preocupação com a questão do DENOX. Que eu lembro muito bem da Sudene, quando deu um grande avanço na economia do nosso estado, e depois que a Sudene passou a ser sede em Brasília, ninguém nunca mais viu falar em Sudene. Então é mais um golpe que hoje o governo federal quer dar no povo do Nordeste, tirando o DENOX aqui da sua essência, aqui principalmente no Ceará, para levar para Brasília para justamente o povo esquecer e nunca mais ter o retorno de crescimento do nosso estado e principalmente do nosso município. Nós sabemos da história do DENOX. Foi o DENOX que alavancou a economia do nosso município Morada Nova. E Vossa Excelência está de parabéns em se preocupar. E realmente, se acontecer, será o maior desastre para o Ceará, para o Nordeste e principalmente para o nosso município. Muito obrigado, senhor vereador. Agradeço, vereador Roberto. Foi em 1999, doutor Cavalcante, em 2000, quando Vossa Excelência era vice-prefeito de Morada Nova pela segunda vez, que nós, aqui na Câmara, iniciamos um processo pela não extinção do DENOX. O ministro Ovídio de Ângeles, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. Ele extinguiu, na calada da noite, na virada de ano, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. E nós saímos daqui desse plenário, na primeira audiência pública em defesa do DENOX, com 9 deputados aqui presentes, 5 federais e 4 estaduais, a caravana no estado do Ceará e no Nordeste pela não extinção do DENOX. E lá na nossa frente, presente na tribuna da Câmara Federal, o próprio ministro assinou pela não extinção do DENOX, pela revitalização do DENOX. Tivemos sim, depois de muito estudo, um concurso público. Precisamos de outro. E precisamos principalmente do envolvimento também desta casa, senhor presidente. E segunda-feira, lá na Assembleia Legislativa, vai ter uma audiência pública pela não extinção, pela reestruturação, pela revitalização, pela melhoria e principalmente pelo acervo físico e técnico do DENOX. Porque o acervo físico do DENOX é impressionante. É enorme nesse Nordeste inteiro. É enorme nesse estado do Ceará e muito grande em Morada Nova.
mas o acervo técnico é muito maior do que isso. E essa documentação toda está guardada à disposição. O que ela precisa é ser recapitulada, é ser reordenada, é ser reorganizada e ser colocada nas universidades, principalmente nos cursos das universidades desse estado e desse país, para que eles possam aprender com esses grandes mestres que foram e que são aqueles que fizeram e que fazem o DENOX. Então eu faço essa defesa no sentido de que a gente se preocupe com esse tema, porque é um tema que é muito valioso para o nosso município, é muito valioso para o nosso estado e para a nossa região. Se a nível nacional não dão o devido valor, o que nós temos que fazer é entender que ainda existe, mesmo quebradas as barreiras, uma divisão entre nortistas e sulistas desse país. Essa realmente é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eles gostam do nosso povo, acham interessante, acham bonito nossas praias, acham bonita a nossa saga de nordestino, a nossa saga do homem do campo, a nossa saga de que o nosso vaqueiro é muito importante. Nós estamos exatamente na semana da festa do vaqueiro e eu vou já falar sobre esse assunto, mas quando chega na hora do recurso, eles não, bota aqui 70% para a gente, aí outros não, 70% é pouco, bota 80%, manda aqui esses 20% para lá que vai dar certo. Escuto o vereador secretário dessa casa, Giovanni. Eu recebi agora das mãos do seu Aloysio Bezerra, que aqui é o seguinte, é o novo estatuto já. Exatamente. Então, na verdade, esse estatuto aqui, ele já denomina aqui, no artigo 1º, a lei de número 4.229, de 1º de junho de 1963, que passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 1º, Departamento Nacional de Obra contra as Secas DENOX, com sede e fórum em Fortaleza, Ceará, passa a denominar-se Departamento Nacional de Infraestrutura Hídrica e Convivência com a Seca, DENOX, de natureza autárquica, especial, administrativa e financeiramente autônoma, vinculado ao Ministério da Integração Nacional, regendo-se pelo dispositivo desta lei. Parágrafo único. O DENOX instalará unidades administrativas regionais. Obrigado. E ele vai atuar em todo o Brasil, que antes era só no Nordeste. Ele vai realmente, a sua atuação é em todo o Brasil. O vereador Giovanni. Agradeço e cumprimento o funcionário efetivo do DENOX, que trabalhou aqui no município, é moranovense, Aloysio Bezerra. Dizer que é importante que a gente tenha esse entendimento e que o movimento do DENOX, o movimento dos funcionários que acompanham isso aqui, o sindicato dos servidores públicos federais, todos os órgãos, todas as entidades que fazem esse acompanhamento estejam, sem dúvida nenhuma, com o sentido de trabalhar aqui para o engrandecimento do órgão. Então, eu fico muito feliz em ver que já está avançando. Estive no plenário do Banco do Nordeste, nessa discussão em que o representante do Ministério estava presente e ele caminhava nesse sentido. Eu continuo fazendo a defesa de que a sede do DENOX nacional deve ficar em Fortaleza. Deve ficar em Fortaleza. E gostaria também de colocar de que esta casa deve também acompanhar a tramitação de tudo isso aqui, porque é de interesse direto do nosso município, de interesse direto daquelas pessoas, como o meu pai e muitos outros, que vieram de diversas regiões e que estão aqui desde o começo da década de 70, melhorando esse município, tentando dar a sua contribuição para esse município, fazendo com que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Gostaria de tratar de dois assuntos, um de forma mais rápida. O vereador Marquinhos passou para mim. A SDA vai fazer uma reunião amanhã, 7 de maio de 2013, às 8 horas, no Instituto Federal Campus Tabuleiro de Norte, onde vai se discutir uma plenária para eleger o núcleo dirigente,
a rede do colegiado do Vale do Jaguaribe para a Comissão para a Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável. Aqui tem efetivo e suplente, Marquinhos precisa assinar, colocando aqui esse efetivo e esse suplente entre nós vereadores. O que tiver interesse, nos procurar aqui para que a gente possa colocar isso aqui e participar naturalmente dessa ação que é importante e que a Câmara esteja junto. Por fim, colocar a semana que nós estamos vivendo, no dia 11, é a festa do vaqueiro, e nós estaremos, sem dúvida nenhuma, participando, acompanhando dessa bonita festa do município de Morada Nova. Então, aqui desta casa, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, participando junto com a Associação dos Vaqueiros e Criadores, nas festividades, nos momentos, nos movimentos desses 70 anos da associação e dessa festa bonita aqui de Morada Nova. E, por fim, registrar com muita tristeza o que aconteceu na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, vereador presidente e demais vereadores e vereadoras que talvez não saibam ou que sabem do que aconteceu, na votação do plano de cargo e carreira do servidor, uma conquista importante para o servidor público municipal. Houve uma grande confusão, uma briga generalizada. A Câmara tentou tirar alguns dos pontos principais, das vantagens principais que os servidores reivindicavam, e houve uma grande briga, houve uma grande confusão, demonstrando uma tristeza, só um minutinho para não terminar, senhor presidente, demonstrando uma tristeza muito grande de representatividade. E aí, vereador Edinho, líder do prefeito municipal Glauber, nós estamos, ou temos aqui na casa, foi retirada essa matéria a respeito do Estatuto do Magistério, uma discussão feita com a participação de professores, com a participação de representações, onde o interesse daquele que é o beneficiado está ali naquele documento que está lá na mesa do prefeito municipal, na mesa do secretário de administração, e que eu conversei com Marquinhos, presidente, permita falar dessa forma, senhor presidente, e com você, vereador Edinho, para que a gente possa já colocar em andamento essas situações. Entendemos todo o processo, estamos aqui, mas vamos trabalhar nesse sentido e discutir as outras questões a respeito desse município com muita qualidade, com muito respeito e principalmente visando o bem e o melhor para a nossa terra. Muito obrigado. Parabenizar o vereador Marcelo. De antemão, ia dizer a Vossa Excelência, mas já indico Vossa Excelência, como filho do Denox e vereador, representar segunda-feira, em nome da Câmara, com as despesas pela Câmara, lá o Denox. Isso aí está muito bem representado. Vossa Excelência é filho legítimo do Denox. Então, representa muito bem lá a Câmara, lá na Assembleia Legislativa.